O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. E admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Palavra da salvação. Nos descei divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acender o amor de Jesus. Em nossas almas acender o amor de Jesus. Espírito descer corações as nossas almas preparam, as nossas almas preparam para o que Deus nos quer falar. Sois a alma da igreja, vós sois a vida, sois a vós sois a graça que ilumina o Senhor, luz emana o Senhor,
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Dies Domini, domingo, dia do Senhor Jesus, dia da Divina Eucaristia, repouso em Deus. Intitulei a pregação assim: Infidelitas maximum peccatum. A incredulidade é o máximo pecado. Incredulidade. Imediatamente uma pergunta surge no meu coração: qual seria a postura apropriada do homem religioso diante de Deus? A fé é a condição fundamental para a criatura estar coram Dei, para a criatura estar na presença de Deus. Estar na presença de Deus. A fé é a condição principal, fundamental, essencial, através da qual aderimos de coração à verdade revelada e entregamos todo o nosso ser a Cristo. Nós não entregamos ao Senhor Jesus o nosso pensamento, a nossa mente, tudo isso é muito pouco. O homem de fé se entrega a Jesus. São Paulo aos Romanos 10:17. A fé vem da pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. O exercício da liberdade humana, o livre-arbítrio, pode subtrair o indivíduo da interlocução com Deus. Em Cristo, somos chamados a dialogar com Deus. Cristo é o caminho do nosso diálogo. Quando isso não acontece, estabelecemos um monólogo com o nosso pecado, com a nossa vida e com o nosso pensamento. Não escutamos a palavra de Deus. Eu não escuto a palavra de Deus. Daí vem um grande pecado, o orgulho, a desobediência. O Senhor Jesus Cristo, na sua obediência radical até a morte de cruz, Filipenses 2:8, desmascara este pecado, o pecado da desobediência. Jesus é obediente até a morte e morte de cruz. A palavra de Deus, portanto, discorre sobre a infidelitas, incredulidade, máximo peccatum, que consiste na rejeição do próprio Deus. Eu não rejeito a palavra de Deus, eu rejeito o próprio Deus. Porque Deus não tem palavra, Deus é a palavra. Entre aquilo que Deus diz e aquilo que Deus é, há uma unidade substancial. Unidade substancial. O profeta Ezequiel, a primeira leitura, ele comenta como foi chamado por Deus a vocação de ser profeta. Ezequiel 2:1. Diz o profeta: Deus me disse, filho do homem, põe-te de pé que vou falar contigo. Coisa linda. A criatura corandei diante de Deus. Nós estamos diante de Deus. A Eucaristia nos coloca diante de Deus. Me alegra muito. A criatura corandei se autocompreende como pó e nada. Isto é, sem substância. Sem Deus, não temos nenhuma substância. Porque o pecado
não tem substância, diz Santo Agostinho. Sem Deus, o homem é pó. Salmo 1 é uma folha carregada pelo vento. Folha carregada pelo vento. Salmo lindo, Salmo 1. Portanto, o ser humano, quando posto nessa situação, corondei, se prostra. Se prostra. Em sinal de adoração e reconhecimento. Hoje falta entre nós espírito de adoração. Às vezes, a adoração ao Santíssimo Sacramento torna-se momento de conversa inútil. As pessoas conversam, plá, 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 não se adora como convém. E na missa também. A missa não é um espetáculo teatral. Antes do ato, os assistentes podem conversar, podem rir, podem mexer em celular. Requer uma certa preparação, queridos irmãos. Requer que os cristãos cheguem um pouco antes para se preparar, para celebrar o divino mistério, para criar uma disposição na alma. Disposição na alma. Ou se coloca de pé. Se coloca de pé como alguém disponível para acolher uma ordem e cumpri-la plenamente. Estamos aqui porque nós acreditamos que o Senhor tem palavra de vida eterna e queremos obedecer a palavra, queremos cumpri-la. Estar na presença de Deus. A debilidade humana, a minha debilidade, não subsistiria a uma experiência direta com Deus se o Espírito do Senhor, por isso que eu invoco o Espírito Santo, não lhe conferisse uma ajuda, não lhe conferisse uma graça para que o homem fosse ouvinte da palavra. Ouvir não é algo fácil. Escutar não é algo fácil. Uma pergunta: onde está agora meu pensamento? O seu pensamento está andando por onde? O seu interesse agora, nesse exato momento, repousa em que coisa? Ouvir requer um exercício contínuo. Exercício contínuo. Ezequiel 2:2 diz: enquanto falava, entrou em mim o Espírito e me pôs de pé. Então ouvi aquele que falava comigo. Veja bem, o profeta aqui, uma disposição interior. Ele não diz que viu Deus, ele ouviu Deus. E em que lugar Deus nos fala? Na nossa consciência. Daí então a necessidade de cada um de nós recorrer à confissão, à orientação espiritual, para que a voz de Deus seja percebida com maior nitidez. O ser humano qualificado pelo Espírito Santo, pode se apresentar diante de Deus, chamada graça preveniens, a graça que antecede ouvi-lo e adorá-lo. O verbo ouvir no hebraico, shema, abrange uma ação concreta. O ouvinte é aquele que obedece. O desobediente não é ouvinte da palavra de Deus. Quando as pessoas dizem assim: não, mas eu creio em Jesus, mas esta parte da Bíblia eu não admito. Você não crê em Jesus, você é desobediente. Você é um incrédulo. É uma apóstata. O profeta Ezequiel, estando na presença de Deus e ouvindo-o, a pergunta: estamos na igreja, mas somos capazes de ouvir? Ou ouvimos os rumores do nosso coração ou da nossa consciência? O profeta é revestido do ministério de ser pregador da palavra a um povo rebelde e desobediente, cujos ouvidos estão fechados. E eu me interrogo: os meus ouvidos estão abertos para ouvir, para acolher a palavra de Deus, para ser obediente à palavra de Deus? E Ezequiel 2:6
Diz o que aconteceu com a sua pregação. Não ouviram. Não ouviram. Não ouviram. Contudo, a escuta da palavra ou a não escuta não invalidam a palavra de Deus e minha missão profética. Deus continua sendo Deus, quer eu seja obediente à sua palavra ou não, Deus é Deus. A minha desobediência não anula a palavra de Deus. Assim diz o Senhor Javé, Ezequiel 2:5. Quer escutem, quer deixem de escutar, com efeito, são uma casa de rebeldes, saberão ao menos que um profeta esteve com eles. O profeta Ezequiel e o Evangelho de Marcos, proclamado nesta solene liturgia, estabelecem uma relação entre revelação e liberdade. Ninguém é religioso por coação. Ninguém é católico por coação. Sou católico porque Deus me deu a graça e eu, no exercício do livre-arbítrio, eu decidi, quero ser católico. Nem sempre os corações estão abertos à palavra, à alteridade de Deus. Quantas pessoas que escolhem pregar, não vou naquela igreja não, porque o padre fala muito em confissão, fala muito em pecado, fala muito em vida eterna. Eu quero ir numa igreja onde haja alegria, o pessoal possa dançar, sambar, paciência. Segundo o Evangelho de Marcos, o exercício do ministério do Senhor Jesus não se diferencia da missão do profeta Ezequiel. Está em Marcos 6:2. Começou a ensinar na sinagoga. Começou a ensinar. Qual foi a reação dos ouvintes? Diz o Evangelho. E os ouvintes, agora, tornam-se bruscamente hostis à palavra. Não escutaram e não obedeceram. Não escutam e não obedecem. Tornaram-se bruscamente hostis à palavra, não escutaram e nem desobedeceram. Não é assim que acontece? Porque como a igreja prega a verdade que é Cristo, as pessoas, muitos incrédulos, se erguem contra a igreja, querendo que a igreja mude o evangelho. Não podemos mudar o evangelho, queridos irmãos. Segue-se que Jesus é rejeitado por parte de seu próprio povo, por causa de sua sabedoria e dos feitos poderosos. O Evangelho de Marcos condensa a rejeição, a incredulidade dos nazarenos e a nossa incredulidade no termo espanto. As pessoas ficaram espantadas. Na verdade, elas disseram, isso não, para mim não, esta palavra não, para mim não. Nas irônicas perguntas sobre a origem da sabedoria e do poder taumaturgo de Jesus, o sarcasmo cresce pelos comentários cada vez mais ásperos e negativos. Não é este o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Marcos 6:3, estavam chocados por sua causa. O que está em jogo na nossa fé? Por que a incredulidade cresce tanto? Porque nós não acreditamos verdadeiramente que Deus se fez carne. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Para muitos cristãos, infelizmente não são cristãos, para muitas pessoas, é mais fácil elas acreditarem em um guru, em um falso profeta, do que acreditar em nosso Senhor Jesus Cristo. Terminando, São Beda, fazendo um comentário a respeito do Evangelho de Marcos 2:23, afirma: o evangelista diz que sua pátria é Nazaré, onde se tinha criado. Mas quão grande é a cegueira dos nazarenos? Nós também, quão grande é a nossa cegueira? A minha cegueira. Quão grande é a minha cegueira? Que tinham podido
por suas palavras e feitos, saber que Jesus era o Cristo e desprezaram-no exclusivamente por conta da sua reputação e da sua família. Santo Tomás de Aquino fala que actus fideris interior. O ato de fé é um ato interior. Uma pessoa pode frequentar a missa de manhã, de tarde e de noite, mas se de fato o seu coração não acreditar em Deus, aquela manifestação social, aliás, muitas pessoas têm a missa como uma manifestação social. Uma vez um senhor disse para mim, na missa do sétimo dia, não fui ao sepultamento, eu estou aqui hoje para cumprir uma função social. Imediatamente ele disse, aqui é a função teologal, o social é da porta para fora. E tem que ser assim mesmo? Pois bem, o ato de fé é constituído em dois momentos indissolúveis. Isto é, crer e ter firme adesão ao conteúdo da fé. Uma pessoa que diz, eu creio, sou católico, mas não adere ao credo professado pela igreja, não tem fé. Assim sendo, a incredulidade é um vício que se opõe à fé. O incrédulo, ele rejeita a fé, a verdadeira fé. A blasfêmia, por favor. A blasfêmia se opõe à confissão de fé. Falar mal de Deus se opõe à confissão de fé. Creio em Deus, Pai, Criador, Salvador, Senhor, meu Salvador. Se opõe à fé. Portanto, a incredulidade é um pecado mortal, porque é fruto do livre-arbítrio, porque está na vontade do ser humano. Incredulidade. Mas coisas práticas, né? Por exemplo, eu fiz a minha Páscoa, eu me confessei, eu oro, pratico caridade. Bom, o pecado consiste na aversão a Deus. E à medida que for mais grave, mais distancia o homem do Criador e o aproxima da criatura. A incredulidade faz a pessoa buscar o prazer, seu prazer nas coisas tangíveis. E as pessoas passam a odiar a Deus. Sendo assim, segundo São Tomás de Aquino, o objeto formal da fé é a verdade primeira. A verdade primeira é Deus. A verdade primeira é Deus, a qual está unido, o objeto formal está unido à verdade primeira. Da mesma forma, o objeto formal da incredulidade é a verdade primeira é Deus, porque o incrédulo, ele não aceita Deus. Eu não estou pensando nas pessoas que não são batizadas, estou pensando em mim. Eu posso ser um incrédulo? Eu preciso fazer exame de consciência. A incredulidade se manifesta nos seguintes atos da vontade. Atos da vontade, da pessoa, do livre-arbítrio. Heresia, professar uma fé que não é católica, apostasia, renunciar à fé dada, entregue pelos apóstolos, blasfêmias, indiferença religiosa, pode ser ateu, que seja um padre indiferente, do ponto de vista religioso, a indiferença, para que me confessar? Para que consagrar domingo com a missa? Para que orar? A indiferença religiosa, relativismo, Deus perdoa tudo, todos os caminhos conduzem a Deus. É a pauta do dia de hoje. Que se opõem à verdadeira confissão de fé. Concluindo, a impenitência, as pessoas que permanecem nesse estado de incredulidade, essa pessoa é conduzida a chestitas mentes, a cegueira espiritual. A cegueira espiritual. Não encontram prazer em estar diante de Deus. O Senhor Jesus Cristo, em Mateus 6,21, nos alertou dizendo: pois onde estiver o seu tesouro,
aí também estará o seu coração. Me pergunto, onde está o meu tesouro? Seria fácil eu lhes dizer, em Cristo, mas não é assim? Eu preciso examinar minha consciência? Eu preciso ter a sinceridade de dizer a Deus que nem sempre eu permaneci na fé? Concluindo, a Eucaristia alimenta a nossa fé. Muito obrigado por quem estão aqui celebrando a Eucaristia. Sairemos daqui com a fé vigorosa, mais vigorosa, e nos afasta do pecado de incredulidade. Que a Virgem Maria interceda por todos nós. Assim seja. Amém.